Rafiki é uma das figuras mais misteriosas do universo de O Rei Leão. Esse velho e sábio mandril, que muitas vezes é confundido com um babuíno, está presente nas terras do reino desde antes do reinado de Mufasa. No vídeo de hoje eu vou contar a história do passado dele. Então, roda a vinheta! Fala aí galera, tudo bem? Eu sou o Gabriel Rodrigues e este é o canal Excursão Nerd. Atualmente, Rafiki possui 3 histórias de origem. A primeira vem do livro A Tale of Two Brothers, da coleção The Lion King 6 New Adventures. Já a segunda vem da série derivada A Guarda do Leão. E a terceira está na HQ Disney Villain Scar. Bora começar com a do livro, já que ela é mais detalhada e longa que as outras. Nela, Rafiki é apresentado como um andarilho que chegou às terras do reino durante o reinado de Arrad, num período de grande seca. Enquanto caminhava sozinho, ele foi avistado pela Calau Zuzu, que o aconselhou a descansar numa colina chamada de 5 Pedras. E só pra destacar que Zuzu é a mãe do Zazu. Eu falo mais sobre ela em outro vídeo no canal, link no card ali em cima e também na descrição. Enquanto repousava na sombra, Rafiki foi atacado pelo trio de hienas Shenzi, Banzai e Ed, mas acabou salvo pelo rei das terras do reino Arrad e por seus 2 filhos Mufasa e Taka. Arrad questionou Rafiki sobre os motivos que o levaram até lá. Em resposta, o mandril disse que estava à procura de conhecimento e revelou que estudava magia, mitos, lendas da terra africana e tinha conhecimento sobre as propriedades curativas das plantas. Intrigado, Arrad convidou Rafiki para ir até a Pedra do Rei. Ele acreditava que o conhecimento do estrangeiro poderia ajudá-lo a resolver alguns problemas do reino. Rafiki aceitou o convite. Quando chegou na Pedra do Rei, o mandril pegou algumas folhas e fez uma cama improvisada. Antes de dormir, ele teve uma breve conversa com Mufasa, onde admitiu que gostava de descansar sob as estrelas e falar com os sábios do passado. Mufasa respondeu dizendo que também conversava com os sábios do passado, mas no caso dele eram os antigos reis que governaram o reino e agora viviam entre as estrelas. Rafiki questionou se Taka fazia isso e recebeu uma resposta negativa. Mufasa admitiu que seu irmão não gostava muito dele e também não tinha boa relação com o pai. A conversa seguiu por mais um tempo até que os dois se despediram e foram dormir. O sono do mandril, contudo, foi perturbado durante a noite, isso porque ele notou algo farfalhando nas folhas de sua cama. Quando abriu os olhos, viu uma grande cobra à sua frente, pronta para atacar. Mufasa acordou logo em seguida e correu para socorrer o mandril. Rafiki, porém, ordenou que o jovem leão ficasse quieto e começou a falar com a cobra, dizendo a ela que eles não eram inimigos. A estratégia deu certo, pois a serpente relaxou e resolveu seguir seu caminho sem atacá-lo. Rafiki explicou para Mufasa que havia aprendido essa técnica com um antigo babuíno numa terra distante chamada Grass Walls. Após isso, Mufasa voltou para dentro da Pedra do Rei, enquanto Rafiki continuou do lado de fora, se questionando por que uma cobra havia aparecido lá. Sua conclusão foi de que Taka havia orquestrado tudo. Na manhã seguinte, Rafiki sentou-se para fazer sua primeira refeição do dia no topo de uma árvore. Enquanto comia, ele avistou Shenzi, Banzai e Ed reunidos na base da árvore. Sem saber que ele estava presente, as 3 hienas começaram a reclamar do reinado de Arrad e depois passaram a conspirar para destituí-lo do trono, assim como Mufasa. Quando o trio se afastou, Rafiki foi ao encontro do rei com o objetivo de alertá-lo sobre o perigo iminente, mas descobriu que Arrad estava ocupado com outro grande problema. Uma multidão de animais estava lá para externar insatisfação com a escassez de comida e água, além da constante ameaça das hienas. Arrad prometeu resolver imediatamente o problema das hienas. Paralelo a isso, Taka convidou seu irmão para uma caça e pediu para Mufasa ir na frente. Rafiki desconfiou das verdadeiras intenções de Taka e decidiu segui-lo. O filho mais novo do rei foi até o encontro de Shenzi, Banzai e Ed para avisar que Arrad estava atrás deles. Em resposta, as hienas sugeriram que Taka prejudicasse Mufasa para que ele ficasse desmoralizado perante o pai. Taka gostou da ideia e decidiu levá-la adiante. Quando o príncipe partiu, Rafiki o seguiu novamente através das árvores. Porém, durante o caminho, um dos galhos se rompeu e o mandril caiu no chão, ficando desacordado. Quando recobrou a consciência, Zuzu estava lá para ajudá-lo a se levantar e informá-lo sobre a localização de Arrad e seus filhos. Enquanto o rei estava no cemitério de elefantes procurando pelas hienas, Mufasa se encontrava na colina das 5 Pedras, onde tentava convencer um búfalo chamado Boma a compartilhar seu olho d'água com outros animais. Em determinado momento, Taka
emergiu de um esconderijo e proclamou que Bulma deveria compartilhar a água ou enfrentar Mufasa num combate. Furioso, o búfalo atacou Mufasa, que foi instigado por Rafiki a fugir. O mandril também fugiu junto, mas logo se cansou e precisou ser carregado pelo filho mais velho do rei. Felizmente, os dois conseguiram escapar de Bulma após este cair numa ravina. Durante a confusão, Taka acabou levando a pior e ganhou uma cicatriz no rosto após ser atacado por um búfalo que pertencia ao rebanho de Bulma. Rafiki se encarregou de tratar dos ferimentos de Taka e o ajudou a se recuperar. Após isso, ele se reuniu com Mufasa e Arrad no topo da Pedra do Rei. O mandril sugeriu que alguém fosse escolhido para ser os olhos e ouvidos de Arrad pelo reino e sugeriu Zuzu para a tarefa. A Kalau aceitou de bom grado e foi oficialmente nomeada. Logo em seguida, o rei pediu para que Rafiki ficasse e se tornasse seu professor. O mandril demonstrou relutância no início, mas acabou aceitando o cargo, desde que pudesse sair em missões pessoais de vez em quando. E foi assim que Rafiki oficialmente se tornou parte das terras do reino. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Apesar dessa história de origem do Rafiki ser bem completa, infelizmente o livro A Tale of Two Brothers não faz parte do mesmo universo dos filmes, então não podemos considerá-la canônica. Por outro lado, a série A Guarda do Leão também aborda as origens do mandril, mesmo que de maneira menos detalhada. No 29º episódio da segunda temporada, é revelada a existência de uma tradição chamada Empando Empaya. Trata-se de uma cerimônia onde uma Juzi real em formação do reino, no caso a Makini, planta um baobá no Bosque Mizimo. E só para vocês entenderem, Majusi Real é o nome dado ao líder espiritual das terras do reino, posto esse que pertence ao Rafiki. Suas principais funções são aconselhar o rei, preservar a memória do reino por meio de pinturas, presidir cerimônias e celebrações reais, cuidar de ferimentos e doenças, fazer a unção dos novos governantes do reino e por aí vai. De acordo com o próprio Rafiki, todas as árvores do bosque foram plantadas por uma Juzi real. Ele inclusive mostra onde está sua árvore que foi plantada há muito tempo atrás. Portanto, diferente do que vimos em A Tale of Two Brothers, a função de conselheiro real não foi criada durante o reinado do Arrad. Na verdade, o cargo é bem mais antigo, provavelmente existe desde os primórdios das terras do reino. Além disso, subentende-se que Rafiki nasceu e viveu nas terras do reino antes de ser escolhido como uma Juzi real. Essa inferência contradiz a primeira origem, que afirma que ele chegou lá como um estrangeiro vindo de um lugar distante. Apesar das informações um pouco vagas, essa versão é a que podemos chamar de oficial, já que a Guarda do Leão tem seus eventos ligados diretamente com a história vista nos filmes. Além dessas duas origens, existe outra, que não é bem uma origem, porém ajuda a entender mais sobre o passado do personagem. Na série de quadrinhos Disney Villain Scar, descobrimos que Rafiki era um amigo muito próximo do irmão de Mufasa. Na história, que se passa logo após o nascimento e apresentação do Simba, vemos o mandril salvar Scar de uma dupla de abutres. Isso após o príncipe ter sido jogado no desfiladeiro por uma Gnu. Rafiki então se ajoelha ao lado de Scar e afirma que suas ações mais uma vez lhe trouxeram nuvens negras. Logo em seguida, Rafiki leva o príncipe até sua árvore, onde trata dos seus ferimentos e lhe dá uma poção curativa. Scar fala sobre como é injusto ele perder o trono para Simba e chega a pedir ao mandril para ajudá-lo a se tornar rei. Rafiki obviamente recusa a oferta e tenta de todas as formas dissuadir Scar desse plano. Porém, como todos nós vimos, o irmão do rei não desistiu da ideia. Foi muito interessante a HQ ter apresentado uma nova visão sobre Rafiki. Isso porque nunca antes foi explorada essa proximidade dele com o Scar. O mandril, na verdade, sempre pareceu muito mais ligado ao Mufasa, seja no primeiro filme, seja no livro A Tale of Two Brothers, seja na série A Guarda do Leão. Mas apesar dessa história ser oficial e se passar durante os eventos de O Rei Leão 1, ela parece não considerar a Guarda do Leão. Isso porque não há nenhuma menção sobre o rugido dos ancestrais, além do roteiro insinuar que Scar ganhou sua cicatriz após uma luta contra Mufasa, o que diverge da versão da série, onde ele ganhou a marca no rosto após ter sido picado por uma cobra venenosa. Mas agora é com vocês, me digam aí qual origem do Rafiki foi a mais interessante, beleza? Até mais!